Ela acordou gritando. Mas não era por um pesadelo, não era por uma visão da noite, nem por um medo passageiro. Era por fogo, um fogo que não se via por fora. Um fogo sem chamas, sem fumaça, sem calor na pele. E ainda assim a consumia por dentro com uma intensidade insuportável. Era um incêndio interior, cravado na alma, constante, silencioso e devastador. Aqueles que a rodeavam se alarmaram imediatamente, porque o seu sofrimento era real, visível no seu rosto, no seu corpo, na sua voz. No entanto, ninguém encontrava uma causa física que pudesse explicá-lo. Chamaram médicos, a examinaram, buscaram febre, doença, algum transtorno que justificasse aquela dor. Mas não havia nada, nenhuma doença visível, nenhum sinal clínico. Nada que permitisse compreender por que uma mulher parecia viver abrasada por dentro, sem apresentar um único sinal médico que confirmasse o que estava sofrendo. E, no entanto, o fogo continuava ali, não durante alguns dias, não durante algumas semanas, mas durante 25 anos. É isso que torna esta história tão desconcertante. Não se trata de uma lenda repetida de boca em boca, nem de um relato deformado com o passar do tempo. Trata-se da experiência que Catarina de Gênova deixou escrita por ela mesma. Falou disso em seus tratados sobre o purgatório e em seu diálogo entre a alma e o corpo. Textos místicos que a Igreja Católica continuou estudando durante séculos como descrições de enorme autoridade sobre a purificação da alma. Seus confessores também deixaram registro do que ela viveu. Pessoas que a conheceram em Gênova testemunharam sobre o seu estado. Não foi um episódio isolado, nem uma impressão subjetiva sem testemunhas. Seu caso foi observado, acompanhado, documentado. E quando foi canonizada em 1737, a Igreja examinou seus escritos e reconheceu neles uma profunda exatidão teológica. Isso significa que o que Catarina viveu não foi considerado uma simples emoção religiosa exagerada. O que escreveu sobre aquele fogo interior mudou a maneira como muitos compreenderam o purgatório, porque ela não falava de uma teoria aprendida em livros. Falava de algo que, segundo afirmava, estava atravessando na sua própria carne espiritual, cada dia, cada noite, sem descanso. E aqui nasce a grande pergunta que sustenta toda esta história. Que tipo de fogo pode queimar sem tocar o corpo? Que tipo de sofrimento pode destruir o descanso, deixar uma pessoa sem forças e, ao mesmo tempo, não deixar nenhum rastro médico? O que estava acontecendo realmente dentro de Catarina de Gênova? Para entender, é preciso retroceder ao momento em que tudo começou. É preciso voltar ao dia em que sua vida mudou completamente, ao instante em que uma confissão aparentemente normal se tornou o começo de uma experiência que marcaria os seguintes 25 anos de sua existência. Porque nada nesta história começou com um milagre visível. Tudo começou em silêncio, dentro da alma, em um ponto onde o amor de Deus e a miséria humana se encontraram de repente. E quando isso ocorreu, Catarina não voltou a ser a mesma. Para compreender esse fogo interior, é preciso olhar primeiro para a vida que Catarina levava antes de tudo mudar. Porque sua história não começou no momento da dor, mas em uma longa etapa de vazio, de desgaste interior e de distância espiritual. Catarina nasceu em uma família nobre de Gênova. Por fora, sua vida podia parecer estável, até privilegiada, mas por dentro, a realidade era muito diferente. Muito jovem, foi casada contra as suas próprias inclinações com Giuliano Adorno, um homem de caráter difícil, inconstante e entregue a uma vida desordenada. Aquele matrimônio não lhe deu paz, não lhe ofereceu consolo, não lhe abriu um lar onde crescer em serenidade. Pelo contrário, a empurrou para uma existência amarga, marcada pela decepção e por uma profunda solidão interior. Durante anos, Catarina viveu como quem vai se apagando sem fazer barulho. Não encontrava alegria no mundo. Tampouco encontrava ainda um verdadeiro descanso em Deus. Sua alma se movia em uma espécie de secura silenciosa. Era uma vida exteriormente normal, mas interiormente estéril. Sem luz, sem impulso e sem o fogo do amor divino que depois transformaria tudo. Passaram-se os anos assim. E então chegou o dia decisivo.
Era o 22 de março de 1473. Catarina tinha a intenção de se confessar. Nada indicava, na aparência, que aquele momento se tornaria uma ruptura total com sua vida anterior. Não foi uma cerimônia extraordinária. Não houve um sinal visível para todos. Não houve um espetáculo religioso. O que ocorreu foi algo muito mais profundo e muito mais radical. No instante da confissão, Catarina recebeu uma graça tão intensa que ficou completamente dominada. Sentiu com uma clareza avassaladora a imensidão do amor de Deus. Mas junto a esse amor, viu também com uma lucidez insuportável sua própria miséria, sua pobreza espiritual, tudo o que nela não estava purificado. Não foi uma simples emoção, não foi apenas arrependimento, foi uma revelação interior que a atravessou inteira. De repente compreendeu duas coisas ao mesmo tempo. Compreendeu a pureza de Deus e compreendeu a distância que existia entre essa pureza e a alma humana quando ainda não foi limpa por completo. Aquele conhecimento não chegou como uma ideia abstrata. Chegou como uma experiência viva, ardente, impossível de ignorar. E aí começou o fogo. Não um fogo material, mas uma combustão espiritual. Catarina sentiu dentro de si uma purificação tão intensa que todo o resto foi deslocado. O que tinha sido importante antes deixou de ter peso. Os interesses comuns, as preocupações habituais, as pequenas buscas humanas, tudo ficou reduzido diante da força daquela experiência. Era como se a alma tivesse sido colocada de repente diante da verdade absoluta de Deus e já não pudesse suportar nada que não estivesse completamente ordenado para ele. Desde esse dia, a conversão de Catarina foi total, não parcial, não gradual no sentido humano mais comum. Foi uma reviravolta radical. Abandonou a frivolidade do mundo, entregou-se à oração, à penitência e ao serviço aos pobres e doentes. Mas o mais extraordinário não foi apenas a mudança visível de conduta. O mais extraordinário foi que, desde esse mesmo começo, a experiência interior de purificação não parou. Aquela confissão, que a princípio parecia mais um ato da vida cristã, tornou-se o limiar de uma existência completamente nova. Catarina não saiu dali simplesmente consolada. Saiu ferida pelo amor de Deus. E essa ferida não parou de arder. Aqui aparece outra pergunta inevitável. O que Catarina viu realmente naquele instante para ficar transformada dessa maneira? Que tipo de amor pode consolar e, ao mesmo tempo, queimar? E como pode uma experiência de graça tornar-se também o início de um sofrimento que durará 25 anos? A resposta começa a tomar forma quando observamos como ela viveu a partir desse dia. Porque o fogo não foi uma emoção breve de conversão. Tornou-se o seu estado permanente. Desde aquele 22 de março de 1473, a experiência de Catarina não desapareceu. Não foi se atenuando como uma emoção intensa que com o tempo perde força. Não se tornou uma lembrança distante de conversão. Permaneceu, e permaneceu durante 25 anos. É isso que faz com que o seu caso seja tão difícil de encaixar em uma explicação comum. Muitas pessoas atravessam momentos espirituais profundos. Outras sentem remorso, fervor ou consolo na oração. Mas em Catarina, o que começou naquele dia tomou a forma de um estado interior contínuo, como se a alma tivesse entrado em um processo de purificação que já não podia parar. Ela mesma falou de um fogo interior, não como uma metáfora literária enfeitada, mas como uma realidade que a acompanhava dia e noite. Esse fogo não era uma sensação vaga, não era uma simples tristeza, não era uma tensão emocional mais forte do que o habitual. Era algo que a afetava no mais profundo, com uma intensidade tão constante que transformou toda a sua existência. Aqueles que a rodeavam percebiam isso. Viabilizavam o seu sofrimento. Observavam que aquilo não era imaginação nem exagero. Havia nela uma aflição real, sustentada, que não podia ser totalmente disfarçada. E, no entanto, continuava sem haver uma causa física clara que a explicasse. Por isso chamaram médicos. Tentaram entender o que acontecia no seu corpo. Buscaram uma doença que justificasse esse estado, mas não encontraram nada proporcional ao que ela sofria.
Aí se abre uma fenda inquietante entre o visível e o invisível, porque o corpo parecia não oferecer uma resposta suficiente, enquanto o sofrimento interior continuava sendo inquestionável. Catarina estava sendo consumida por algo que não se deixava medir com os recursos comuns da medicina. E essa impossibilidade de nomeá-lo com categorias comuns só tornava mais profunda a impressão de mistério. O fogo também alterava a sua relação com o descanso. Dormir não significava escapar da dor. A noite não era uma trégua. Não havia uma fronteira clara entre as horas de vigília e as horas de repouso, porque a purificação interior continuava. A experiência não dependia de um momento concreto do dia. Não obedecia a ciclos passageiros. Era uma presença constante, uma pressão incessante sobre a alma. E, no entanto, o mais desconcertante é que Catarina não descrevia esse fogo como algo separado de Deus. Não o apresentava como uma pura escuridão sem sentido. Não era o sofrimento do absurdo. Era o sofrimento de uma proximidade insuportável com a pureza divina. Quanto mais conhecia o amor de Deus, mais dolorosamente percebia tudo o que na alma ainda não estava completamente purificado. E essa percepção, longe de diminuir, parecia tornar-se mais penetrante com o tempo. Aqui está um dos núcleos mais duros do seu testemunho. A dor não vinha de sentir-se abandonada por Deus, mas de senti-lo perto demais. Não era a ausência da luz que a consumia. Era a presença de uma luz tão limpa, tão verdadeira, que deixava exposta a menor imperfeição interior. E quando a alma vê isso, segundo Catarina, já não pode se contentar com meias medidas. Esse estado a acompanhou durante um quarto de século. Não como uma crise breve, não como uma etapa isolada, mas como uma obra prolongada de purificação. 25 anos de combustão interior. 25 anos de uma ferida que não terminava de se fechar porque estava destinada, precisamente, a limpar tudo o que nela ainda deveria ser purificado. Como pôde suportar isso tanto tempo? Como continuar vivendo, servindo e permanecendo em pé sob uma pressão interior assim? E, sobretudo, o que estava queimando realmente esse fogo? Porque se não destruía o corpo e não nascia de uma doença reconhecível, então a verdadeira resposta não estava na carne, mas em outra parte muito mais profunda. A resposta que Catarina foi descobrindo não se encontrava em uma doença do corpo, mas na condição da alma diante de Deus. Para ela, esse fogo interior estava purificando tudo aquilo que ainda não podia sustentar a plena presença divina sem dor. E por isso sua experiência acabou se tornando uma das explicações mais profundas do purgatório dentro da tradição cristã. Catarina compreendia o purgatório não apenas como um castigo, mas como uma purificação. Não como uma vingança de Deus, mas como a consequência inevitável do encontro entre a santidade perfeita de Deus e uma alma que já lhe pertence, mas que ainda não está completamente limpa. Essa nuance muda tudo, porque então a dor não nasce do desprezo, mas do amor. A alma já está orientada para Deus, já sabe que foi feita para Ele, já não deseja se afastar, mas ainda carrega restos de amor próprio, apegos, resistências e desordens que não podem entrar tal como são na pureza total da vida divina. Ali estava, segundo Catarina, a verdadeira combustão. Não eram pecados visíveis no sentido mais superficial. Não se tratava apenas de faltas escandalosas ou erros fáceis de nomear. O que o fogo tocava eram também as zonas mais escondidas da alma. O orgulho sutil, a vontade de continuar apegada a si mesma. Os apegos que parecem pequenos, mas que continuam ocupando um lugar onde só Deus deveria reinar. As inclinações interiores que o ser humano tolera sem perceber, mas que, diante da luz de Deus, aparecem com toda a sua gravidade. Catarina não falava dessas coisas à distância. Não escrevia como uma observadora que analisa uma doutrina. Escrevia de dentro desse processo. Por isso, suas palavras têm tanta força. Porque o que descreve não é uma teoria fria, mas o estado de uma alma que sente como tudo o que não é plenamente de Deus deve ser abrasado. E ainda assim, aqui aparece um paradoxo decisivo. O mesmo fogo que doía era também o fogo que salvava. A mesma experiência que a consumia era a que a aproximava mais da pureza. A mesma ferida que parecia insuportável era, na realidade,
uma obra de misericórdia. Catarina entendia que Deus não a estava destruindo, estava limpando-a, estava esvaziando-a de tudo o que impedia uma união mais plena com Ele. Por isso aceitou esse sofrimento. Não porque amasse a dor por si mesma, não porque desprezasse a vida ou buscasse uma espiritualidade sombria. Aceitou porque compreendeu o seu sentido. Compreendeu que a alma, quando viu de verdade a Deus, já não pode querer conservar nada impuro dentro de si. Prefere ser purificada, embora doa, antes do que permanecer manchada, longe dessa plenitude. Esta é uma das afirmações mais estarrecedoras que se desprendem do seu testemunho. O maior sofrimento da alma não seria o fogo em si, mas ver com clareza tudo o que ainda a separa de Deus. E quanto mais intensamente ama, mais profundamente deseja que desapareça essa distância. Daí nasce a purificação, do amor ferido por tudo o que ainda não está completamente transformado. Isso explica por que o fogo de Catarina não era desespero. Era dor, sim. Era uma dor real, contínua e abrasadora. Mas não era um vazio sem saída. Dentro desse sofrimento, havia direção, havia sentido, havia uma certeza interior de que Deus estava agindo. Não se tratava de uma condenação sem esperança. Tratava-se de uma purificação conduzida pela mesma luz que feria. E então surge outra pergunta que torna ainda mais impressionante a sua história. Se Catarina vivia um purgatório interior, se estava sendo purificada de maneira tão radical, como pôde continuar se entregando aos outros? Como pôde sustentar uma vida ativa de serviço enquanto carregava dentro de si um fogo tão incessante? Porque o mais surpreendente é que esse sofrimento não a fechou em si mesma, empurrou-a para os outros. O mais extraordinário da história de Catarina não é apenas que ela vivesse esse fogo interior, mas que não ficou paralisada por ele. Não se fechou em uma vida afastada do mundo, absorvida unicamente pela sua dor. Não transformou o seu sofrimento em uma fronteira entre ela e os outros. Ocorreu exatamente o contrário. Enquanto ardia por dentro, Catarina entregou-se de maneira cada vez mais profunda ao serviço dos doentes e dos necessitados. Sua experiência interior não a separou da dor humana, a fez entrar ainda mais nela. Em Gênova, sua vida ficou ligada ao hospital de Pamattoni. Ali serviu entre corpos exaustos, doenças, miséria e sofrimentos concretos que não tinham nada de abstrato. Não se tratava de uma espiritualidade fechada em pensamentos elevados, enquanto o mundo real ficava à margem. Catarina tocou a fragilidade humana de perto. Viveu entre os doentes, cuidou deles, entregou-se às tarefas mais duras e mais humildes. E o fez enquanto carregava dentro de si uma purificação constante que não cessava. Aqui aparece uma dimensão decisiva do seu testemunho. O fogo interior não a tornou estéril, tornou-a mais capaz de amar. Isso é difícil de compreender a partir de uma lógica puramente humana. Muitas vezes pensamos que o sofrimento interior reduz a pessoa, a fecha, a deixa sem energia para se doar. No caso de Catarina, a dor não anulou a caridade, a aprofundou. Quanto mais era purificada por dentro, mais livre parecia ficar para servir sem buscar a si mesma. Isso não significa que parasse de sofrer. Não quer dizer que encontrasse um conforto secreto que compensasse o fogo. A dor continuava ali. A combustão interior prosseguia. Mas precisamente no meio desse processo, sua vida foi se tornando uma expressão concreta de entrega. Como se o mesmo fogo que consumia o amor próprio deixasse espaço para um amor mais limpo pelos outros. Também nisto a sua experiência iluminou a sua compreensão do purgatório. Porque para Catarina, a purificação não era uma ideia isolada do amor. Não era apenas um processo negativo de eliminação do mal. Era uma transformação real da alma para que pudesse amar de maneira mais verdadeira. E essa verdade não ficava no interior. Tornava-se visível em suas obras. No hospital, cercada de doença e de morte, Catarina não falava apenas de um além futuro. Vivia já uma forma de purificação na Terra. É isso que torna a sua história tão potente. Não estava explicando um estado distante reservado para depois da morte. Estava mostrando que a alma pode começar a ser purificada aqui, no meio do tempo, do trabalho,
do cansaço e do contato direto com o sofrimento do mundo. Por isso sua figura não ficou como a de uma mística afastada da realidade. Sua experiência interior e seu serviço exterior formavam uma só vida. O fogo e a caridade não iam em direções opostas. Uniam-se. E talvez ali se encontre uma das lições mais profundas de todo o seu testemunho. A verdadeira purificação não fecha a alma em uma obsessão por si mesma. A abre, a despoja de suas resistências, a torna menos centrada no seu próprio eu e mais disponível para Deus e para os outros. Catarina ia compreendendo que o que estava vivendo não era simplesmente um sofrimento privado. Era uma obra de Deus nela, uma obra que ao mesmo tempo a levava a servir melhor, a amar melhor e a permanecer mais limpa diante da verdade divina. Esse fogo não a afastava da vida, estava transformando-a no mais profundo da vida. E então a história se aproxima da sua última revelação. Porque depois de anos de sofrimento, oração, serviço e purificação, Catarina chegou a expressar com uma clareza extraordinária o que era realmente o purgatório, o que o tornava tão doloroso e porque, apesar de tudo, estava cheio de esperança. Ao final do seu caminho, Catarina deixou uma compreensão do purgatório que não apenas impressionou aqueles que a rodeavam, mas que continuou marcando durante séculos a reflexão espiritual da Igreja. E o fez porque falava dessa realidade, não a partir da especulação, mas a partir de uma experiência interior prolongada, dolorosa e extraordinariamente lúcida. Para ela, o purgatório não podia ser entendido de maneira superficial. Não era simplesmente um lugar de castigo no sentido humano mais pobre. Era, acima de tudo, o estado de uma alma que já pertence a Deus, que o ama, que deseja unir-se plenamente a Ele, mas que ainda precisa ser purificada de tudo o que não está completamente transformado por esse amor. Por isso, o sofrimento do purgatório não nasce do desespero. Nasce do contraste entre o amor infinito de Deus e a imperfeição da alma que ainda não pode responder a esse amor com total pureza. A alma vê com clareza a beleza de Deus, reconhece que só nele está o seu descanso verdadeiro e, precisamente por isso, sofre tudo o que ainda a atrasa, tudo o que ainda não foi purificado. Nessa é a chave de toda esta experiência de Catarina. A dor não anulava a esperança, a tornava mais intensa, porque a alma purificada não duvida de Deus, não foge dele, não quer outra coisa fora dele. O que sofre é não estar ainda completamente preparada para a união plena. E essa consciência tão dolorosa está ao mesmo tempo atravessada por uma certeza. Deus está agindo, Deus está limpando, Deus está levando a alma para a plenitude para a qual foi criada. Aí reside a diferença decisiva entre este fogo e qualquer sofrimento vazio. Não é uma dor sem sentido, não é um tormento absurdo, é uma purificação que conduz à paz. Uma paz que ainda não se possui por completo, mas que já se vislumbra com tanta clareza que a alma aceita o fogo antes do que conservar dentro de si algo incompatível com a presença divina. Catarina chegou assim a expressar algo profundamente radical, que o maior bem da alma não consiste em evitar toda ferida, mas em ser completamente purificada para Deus. E que quando o amor divino toca de verdade uma pessoa, essa pessoa começa a compreender que até o sofrimento pode se tornar um caminho de misericórdia. Por isso, sua vida inteira ficou como um testemunho duplo. Por um lado, mostrou que a purificação pode ser real, intensa e prolongada. Por outro, mostrou que essa purificação não destrói a alma, mas a ordena, a limpa e a dispõe para uma união mais plena com Deus. Sua morte não apagou essa mensagem, a consolidou. Depois de 25 anos de fogo interior, de serviço aos doentes, de oração, de lucidez espiritual e de entrega silenciosa, Catarina deixou um ensinamento que continua interpelando qualquer um que se aproxime de sua história com sinceridade, porque sua experiência obriga a se fazer perguntas que não são confortáveis. O que resta dentro de nós que ainda não suportaria a plena luz de Deus? Que apegos continuamos protegendo sem perceber? Que parte de nossa vida quereria a proximidade divina, mas sem passar pela purificação que essa proximidade exige? E, talvez a pergunta mais inquietante de todas,
Quanto do nosso sofrimento poderia estar revelando não o abandono de Deus, mas a obra silenciosa com que tenta nos transformar? Catarina de Gênova viveu gritando por um fogo que ninguém podia explicar com a medicina, mas ela acabou compreendendo que esse fogo não tinha vindo para destruí-la, tinha vindo para purificá-la. E talvez por isso sua história continue viva, porque nela o purgatório deixa de ser uma ideia distante e se torna uma verdade profundamente humana. A alma foi feita para Deus, e tudo o que não for plenamente de Deus terá que ser abrasado algum dia pela força do seu amor.